e nós vamos falar a respeito de sorriso nesse momento. Nós vamos falar a respeito das vantagens do implante dentário. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, e para isso nós convidamos aqui o Dr. Tiago Azevedo Martins, Dr. Tiago, que é diretor clínico da Oral Time. Ô doutor, seja bem-vindo aqui ao Conexão, muito boa tarde, viu? Boa tarde, Márcio, boa tarde, Juliano, é um prazer estar aqui com vocês, é a primeira vez que a gente está aqui, né? Vamos tirar as dúvidas que vocês tiverem aí. E vamos combinar uma coisa, vai ser a primeira de muitas, doutor, porque nós somos cheios de dúvidas aqui, doutor, e a gente gosta também de bater um bom papo à tarde, assim, que eu sempre costumo dizer o seguinte, que esse programa é para fazer o povo acordar, porque depois do almoço dá uma preguiça, aquela coisa, então a gente tem que ter um programa pra cima. E ó, quando a gente fala de saúde, inclusive de saúde, a saúde bucal nossa, todo mundo fica ligado no rádio. Opa, tem interesse, precisa saber disso aí, não é, Juliano? E não é só questão de dúvida. Muita gente tem medo. Exatamente. Medo, isso é e verdade. eu acho, o senhor pode confirmar isso, que os homens têm ainda mais medo do que as mulheres. É assim, doutor? Para esse tipo de tratamento também. Eu acho que em qualquer coisa, né, o homem tem mais medo do que a mulher. É bem isso, né? Tem homem que tem até medo de barata, doutor. Tem homem, eu não quero falar nada, mas... Não é só barata. Não é só... Ô, doutor, mas vamos lá, ó. A gente convidou o doutor para falar aqui porque a Oral Time é referência em implantes dentários, vocês sabem disso. Maringá já conhece. Aí nós bolamos hoje, falou, precisamos trazer alguém para falar sobre isso aí. Porque cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão se interessando pelo implante dentário. Doutor, porque não é só a questão de estética, tem uma questão de saúde também que as pessoas levam em conta, né? Com certeza, a saúde começa pela boca, né? Então a gente tem que estar com a boca saudável, porque senão você está levando bactéria para dentro do corpo ou não se alimentando bem, não tem como triturar os alimentos corretamente, aí você não digere legal e começa toda uma cadeia de problemas ali, né? O Juliano falou sobre que a pessoa tem trauma. Tem muita pessoa com trauma porque sofreu lá atrás. Então tinha vários problemas, era difícil. Pra você ter uma ideia, o meu avô trabalhava num consultório de um dentista, ele afiava agulha. Meu Deus. Então imagina como que era para você poder afiar a agulha. Então usava nele, afiava, usava no outro, afiava. Então é assim, era muito pior, era muito mais complexo. No passado era assustador. A gente conhecia muito o buticão lá do dentista. E a maquininha, né? Exatamente. Isso aí traumatizou as pessoas. Então, né? E as pessoas sofreram já em algum momento com isso, porque o anestésico era ruim. Isso. Os instrumentais não eram tão delicados como é hoje. Então, assim, evoluiu muito o processo da odontologia. Então, a questão do trauma que a pessoa já traz, a gente consegue transformar isso. Tem pessoas que vem um trauma muito excessivo, que a gente não tem como fazer, porque é psicológico isso. A gente leva para o centro cirúrgico ou faz sedação lá na clínica. Então, assim, não é por causa de trauma que a gente não vai conseguir tratar você. A gente vai então é possível passar pelo implante, por exemplo, dormindo, é isso? A gente pode fazer dormindo, sedado, que ele vai estar consciente, mas vai estar mais. Eu preferiria esse, assim, sabia? Porque eu sou meio cabreiro. Só para tirar uma dúvida. Quando a gente fala sedado, eu não tomo anestesia geral de jeito nenhum. Não é anestesia geral. O sedado não. O sedado é o óxido nitroso, que é um gás que a gente coloca no nariz para a pessoa ir respirando ele e ficando mais calmo. Ela dá aquela cochiladinha, vamos dizer assim? Não chega a cochilar, mas ele fica consciente, mas ele fica tranquilo. Ele não tem aquela reação. Desacelera, né? Desacelera, fica bem muito mais tranquilo. E também, falando em implantes, para você ter uma ideia, existe uma técnica chamada flapless, que é do implante sem corte. Porque como que é feito o implante? Você tem que fazer um corte na gengiva, abrir a gengiva para você visualizar o osso, porque o implante vai ser colocado dentro do osso. Certo. Se você visualiza esse osso sem fazer esse corte, então não precisa abrir, porque a gente consegue saber onde o osso está. Então a gente faz um mapeamento externo inicial, antes da cirurgia, e aí, de vez a gente abrir a gengiva e fazer o implante fechar e dar o ponto, que é o ponto que mais incomoda depois, a gente faz a perfuração já no lugar correto, que a gente já está visualizando o osso, porque a gente fez esse mapeamento externo, e coloca o implante exatamente no lugar da perfuração. Que sensacional então, que é isso. O próprio implante vai vedar a cavidade que foi feita e não tem sangramento depois. E como não abriu gengiva, não precisa dar ponto. Então é muito tranquilo, é muito rápido. Até vamos dizer, a recuperação é praticamente imediata. Eu costumo falar para o paciente assim, você pode sair e volta para o seu trabalho normal, como se nada tivesse acontecido. Claro que tem que tomar um remedinho. Sim, lógico. Mas você pode voltar ao normal, não vai inchar se você sair de lá e voltar para o trabalho. Então você pode voltar ao normal. Legal. Então é muito tranquilo. Daí você fala assim, mas isso daí é um caso que acontece de uma hora, acontece esse, ano que vem acontece mais um que dá para fazer nessa técnica, não. Lá na clínica, por volta de 70% dos casos são feitos em flapless, que é sem corte. Olha que é muito mais isso. normal do que a gente imagina. É muito mais normal. Claro que assim, tem que ter
a equipe tem que estar toda preparada para isso. O dentista que vai fazer tem que saber. Então, assim, a gente tem uma forma de mapeamento externo ali que é muito simples. A pessoa não vai sofrer quase nada. É como se ela fosse lá, fizesse uma restauração do dente e fosse embora. Então é muito tranquilo, mas é um implante que ela fez. Doutor, e o tempo? Existem técnicas diferentes para determinar o tempo que demora esse procedimento do implante? Por exemplo, eu vou ficar muito tempo fazendo isso, tem que usar. Hoje é mais comum usar máscara, mas a gente já havia falado de pessoas lá atrás que usavam máscara, porque você via uma pessoa de máscara na rua e falava, ele está fazendo tratamento do dente aí. Demora esse tempo aí? O processo para o implante demora? Então, essa é uma dúvida muito comum, que muitos pacientes me perguntam. E assim, eu costumo fazer uma analogia para a pessoa entender bem como que funciona. O implante é um parafuso. Esse parafuso vai ser torqueado, rosqueado dentro do osso da pessoa. E ele que vai dar sustentação, ele vai substituir a raiz do dente, ele vai dar sustentação para colocar o dente em cima dele. Então a analogia que eu faço é o seguinte: às vezes eu vou colocar um quadro, igual eu estou colocando um quadro lá na minha casa. Faço uma perfuração na parede e se o parafuso entrar firme, eu já tenho força para colocar o quadro já imediatamente. Verdade. Se ele entrar frouxo, a parede está mole, não afirmou o parafuso, eu tenho que colocar um cimento ali, coloco o parafuso, espero o cimento endurecer e aí eu penduro o quadro. O implante é a mesma coisa. Quando eu coloco o implante dentro do osso da pessoa, seja maxila ou mandíbula, eu tenho um período que esse cimento vai colar, o período que o osso vai fazer com que esse implante fique fixo. Certo. Qual que é esse tempo? 4 meses na parte de baixo, na mandíbula, e 6 meses na parte de cima. Esse é o período de integração óssea natural da pessoa. Se ela quebrar o osso e tiver que se consolidar, é o mesmo período. Então não é por causa do implante em si, é a regeneração óssea da pessoa. Certo. Porém, se eu entrar com o parafuso do implante e ele der um travamento acima de 4,5 kg de torque, que a gente mede no torquímetro na hora, ele já tem força suficiente para colocar a prótese na mesma hora. Certo. E aí a gente faz o processo em 2 dias. Assim, eu faço a cirurgia num dia, já dou início à confecção da prótese. No dia seguinte, o paciente vem 3 vezes, de manhã, na hora do almoço e à tarde. Aí finaliza o processo, ele vai embora com o dente pronto. Rápido assim? Já em função. Então eu costumo dizer que a gente faz isso em 30 horas, que é o período máximo. O máximo que a gente faz é nesse tempo. Porque o primeiro paciente que a gente operou no dia, ele vai sair no outro dia mais cedo, é mais rápido. Certo, entendi. Então, assim, o que vai definir se o tempo vai para uma técnica tradicional, que é esperar 4 ou 6 meses, ou vai por uma técnica de carga imediata que fica pronta no dia seguinte, a qualidade do osso da pessoa e a quantidade de osso disponível. Então aí é muito específico para cada uma das pessoas. A gente tem que fazer uma avaliação individual para a gente visualizar como que está a qualidade do osso e a quantidade disponível que tem. Independente se o paciente tem a condição essa que é a chamada carga imediata. Isso, exatamente. Essa carga imediata, um procedimento que leva um tempo maior por conta dessa questão de osso do paciente, o implante é sempre vantajoso. Com certeza. O implante, ele volta a ter dentes fixos. Qual é a outra opção ao invés de implante? É fazer uma prótese móvel, vou falar uma dentadura, uma outra prótese, ou uma prótese fixa apoiada nos dentes em volta. Então imagina o seguinte: o paciente teve um problema no dente, uma cárie ou um tártaro que amoleceu o dente, ali perdeu aquele dente por qualquer motivo que seja. Aí a gente pega aquele dente perdido, faz uma prótese suspensa apoiada nos dentes em volta. Em algum momento ele vai ter problema em algum desses dentes. Aí ele perde esse outro dente. Da sustentação. Exatamente, perde a prótese, tem que fazer abraçando mais 2 dentes. Mas aí não é vantagem. Não é vantagem porque assim, ele vai ter algum problema nesse dente, porque assim, se ele teve em o do lado que está dividindo a força de mastigação daquele lá que ele perdeu, no outro 2 está sendo sobrecarregado. Então em algum momento vai perder. Vai ter problema então também. O implante é muito mais vantagem. Além disso, às vezes a pessoa sofreu um trauma, por exemplo, quebrou um dente, perdeu. O do lado está íntegro. Para eu fazer uma prótese sustentada, eu tenho que desgastar o do lado. Então não justifica. Então o implante é outro padrão. Não vale a pena mexer com outra área sem ser o implante, porque o implante é uma coisa mais nova. Antigamente fazia muita prótese, dá certo? Claro que dá. Sim. Mas o implante veio para uma evolução. Vamos dizer assim, era a evolução da época, né? Então, para a época era aquilo, né? Claro que não é ruim, mas se tem uma opção melhor, lógico, a gente faz a melhor. Não tem por que fazer a prótese. O senhor trata direto com o paciente. O brasileiro,
ele por si só, ele costuma... a primeira coisa que ele observa é a questão de valor, preço. Né? Ele pode, de repente, observar o preço, só que ele tem que analisar a questão do valor, né? Porque preço e valor tem uma diferença muito grande. Às vezes, as pessoas ficam em tudo. Você vai comprar qualquer objeto, por exemplo, fala, é muito caro. Não, mas se vai facilitar a sua vida, se vai melhorar até mesmo a sua qualidade de vida, não importa qual seja o preço, porque o valor que você vai ter, o benefício, é bem maior. Eu estou perguntando isso porque o senhor trata diretamente com o paciente. O senhor já ouviu relatos de pessoas dizendo, doutor, se eu soubesse tinha vindo antes? Porque assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram implante, a primeira coisa que elas fazem eu melhorei a minha qualidade de vida. Muito. Então, isso é constante. Vocês ouvem isso sempre? Com certeza. E assim, nesse processo de carga imediata, que é o que a gente mais faz, vamos falar que é o nosso carro-chefe, para a pessoa chegar no ponto de que ela vai perder todos os dentes para fazer implante, ou ela já não tem mais dente, foi uma evolução lenta, demorou para chegar naquele ponto. Então vamos falar aí, demorou 10, 15, 20 anos ela sofrendo com aquele problema, porque ela não, para chegar num ponto de não ter mais nenhum dente na boca. Quando a gente faz o processo de carga imediata, a gente restabelece toda a mastigação dela, toda a função, toda a estética no dia seguinte. Então é muito comum, na hora que eu entrego, ela chora, ou chama o marido chama a esposa e os dois se abraçam lá. Então muda a autoestima também da pessoa. Claro que a função principal do implante não é estética, ele é uma função mastigatória. Mas é natural, a pessoa até se sente melhor, né, doutor? A pessoa sai de lá muito feliz. Tem gente que foge de foto, não sei se vocês já passaram por isso, já passei por isso uma vez com uma parente que fugia de foto. Sim. Aí alguém disse assim, olha, não força não, porque ela tem vergonha do sorriso dela. Eu disse, mas sério? Aí um tempo depois eu percebi que a pessoa mudou. Por quê? Porque ela fez justamente o processo do implante. Então assim, isso muda a vida da pessoa, a qualidade de vida, questão da mastigação e tudo mais, mas a própria estética, que às vezes a gente fala, não é tão importante, mas é sim, viu, doutor? Com certeza. Você tem uma ideia, eu tenho muitos casos, você foi falando isso aí, eu fui lembrando de uma situação que aconteceu comigo essa semana passada. A paciente, quando eu sempre faço foto inicial, foto do tratamento, foto final, para mostrar para o paciente, para ele ter o registro, para mostrar para os amigos dele, ver como que é. Quando eu fui fazer a foto final, que eu falei, dá um sorriso, ela não sabia. Ela não sabia sorrir, porque ela nunca sorriu. Porque ela não estava feliz, ela não gostava de mostrar os dentes. Ela era uma pessoa que ficava retraída. Daí eu falei, dá um sorriso. Ela não sabia levantar, ela não sabia aquele qual que é o músculo tímido, que ela puxa. Olha só. Então não consegue. Imagina depois essa pessoa em casa lá, olhando pro espelho e sorrindo para si, né? A pessoa vai se descobrindo novamente, né? E aí que vem aquilo, doutor, por que eu não fiz isso antes? Olha a melhoria que eu tive na qualidade de vida, né? E às vezes, igual a gente tá falando do trauma, às vezes a pessoa tem uma impressão de que é um tratamento absurdamente caro e não é acessível ao padrão da pessoa, ela não consegue. Isso já mudou, né, Já doutor? mudou. Quando eu usei aparelho na minha infância e adolescência, eu lembro que meu pai pagava um salário mínimo de manutenção. Verdade. Era essa a forma que eles faziam, que era a conversão do dólar na época. Era um absurdo de caro. Agora, você acha por aí manutenção a R$100, R$120. Então, assim, mudou demais o tratamento. Não porque foi evoluindo, então foi ficando mais simples, foi tendo mais dentistas fazendo, foi tendo mais fábricas de todos os materiais fazendo, então baixou o custo com certeza. Então, se a pessoa foi lá 5, 10 anos atrás para pensar fazer implante que era em dólar, agora não é mais, agora é muito mais tranquilo. Então, sim, não tem mais aquela coisa, fala assim, eu vou fazer uma dentadura porque não dá para fazer implante. Eu tenho muitos pacientes que chegam lá, eu queria trocar minha dentadura. Mas por que você quer trocar a dentadura? Não, porque pra mim tá bom, o implante eu não consigo fazer. Quando a gente passa quanto que ficaria o orçamento, claro que a gente tem que fazer isso de cada um individual, né? Sim. Ele fala assim, nossa, eu não sabia que era desse jeito. Então mudou muito. Cabe no meu bolso. Com certeza. O tratamento que cabe no meu bolso. É diferente. Doutor, inclusive, o senhor falou, tem que fazer de cada um. Tem algumas pessoas que têm aquela mania. Eu fazer implante dentário? Não. O Márcio fez implante dentário, o dele ficou tanto. Aí ela fica naquele comparativo de achar que o dela é o mesmo valor do outro. Cada caso é um caso diferente, varia um procedimento diferente. Muito. Varia o tipo de implante, varia se tem enxerto, se não tem, se vai fazer carga imediata ou não vai. Então tudo a gente tem que computar valor ali no tratamento. Doutor, e não tem que tirar dúvida. Desculpa lá. Não, tipo falar. Assim, tirar dúvida com quem não entende do assunto. Eu falo que o implante dentário é a mesma coisa quando você quer comprar um carro. Aí você fala assim, cara, eu gostei daquele carro. Por exemplo, eu gostei de um Jeep. Tem lá o Renegade, né? Gostei desse carro. Aí eu vou lá e falo pro Márcio,
Viu, o que você acha do Heringer? Ah, não, é um carro ruim. Ué, mas nunca teve. Exatamente. Ele nunca fez. Exatamente. Ele não sabe, ele não entende. Meu amigo falou que foi assim. Isso. Ah, eu vou perguntar se o implante dentário é bom, vou perguntar pra vizinha, pra cunhada do fulano, desse, daquele. Não. Tem que perguntar pra quem entende do assunto, né, doutor? Com certeza. Doutor, hoje é mais homem e mais mulher que procura a clínica? São as duas coisas. As duas Tá coisas. igualado. O que eu vejo mais é que o homem procura porque a mulher mandou. Isso. Fala assim, tem vai isso, lá, tem tá, isso. Ele ainda fazer, tem um vai fazer. certo receio. Se deixar por conta dele Não vai, mesmo. Aí, É qualquer tipo de clínica, né? Mas até pra pela qualquer área da saúde, qualquer né? área da Mas saúde. vale lembrar que até pela estética, a gente falou a respeito desse assunto já essa semana. Verdade. Os verdade. homens estão aos poucos também buscando cuidar mais da parte estética, entre elas do sorriso, né, doutor? Com certeza. A gente, é aquilo que eu estava falando para vocês, a gente tem a intenção maior de fazer que seja restabelecida a função. Mas, claro que a gente tem que fazer com que a estética fique perfeita Sim. também, porque senão a pessoa não vai usar. O que eu tenho observado também que acontece bastante é paciente que já tem um protocolo. Protocolo é o nome da prótese quando é a boca inteira sobre implantes. A pessoa já vem com a prótese mal feita, não mal feita, ou ruim, ou a posição não foi muito legal, e a gente tem que fazer a correção de remover aquela prótese e fazer uma nova. Aí tem a questão do cuidado aonde eu vou fazer, Que né? é isso que você falou do valor e do preço. Então, às vezes, a pessoa Isso. consegue um preço que é um pouquinho mais barato, mas Depois não consegue mais, fechar a boca. mas é muito mais difícil de fazer. Eu vou falar, tem uma o pessoa barato aqui, sai caro, né? Com aí. certeza. tem uma pessoa que a gente conhece aqui, que esse dia a gente comentou, falou, cara, a pessoa deve ter feito em qualquer lugar, porque assim, a pessoa dá a impressão que dá que ela não consegue fechar a boca, doutor. Parece que você vê que foi mal feito, olha que eu não entendo nada. Você percebe que foi mal feito. Então, tem que ir numa clínica de referência. Por exemplo, o senhor é o nosso entrevistado hoje, mas o senhor a gente já conhece, a clínica do senhor nós já conhecemos. Mas tem gente que aparece lá então para vocês fazerem uma certa correção, é isso? Com certeza. Eu não acho que a pessoa fez mal feito. Eu acho que ela fez o melhor que ela poderia ter feito. Então ela chegou num ponto de estudo, num ponto de trabalho, que ela tem aquela experiência naquele padrão, ela não consegue passar daquilo nesse momento. E um dia ele vai ficar melhor. Entendi. Mas eu não acredito que a pessoa fez de mal feito ou fez de qualquer jeito. Não, ela vai fazer, o dentista em si vai fazer a melhor que ele Sim. pode. Mas aí depende do padrão. Tem casos mais simples e casos mais complicados. Tem pacientes que ficaram lá 40 anos sem dente. O osso que a gente tem na boca serve para segurar o dente. Quando Isso. você perde o dente, o osso vai indo embora. Então chega a casos limites que a pessoa não tem muito o que fazer. Então é um caso difícil de resolver. Não tem o quê? O senhor fala o osso? Não tem Não mais? tem mais osso. Mas né? daí, como é que faz? Então, se a gente for pensar que o implante vai substituir a raiz do dente tem um certo comprimento, o implante não pode ser muito curto. Ou se ele for curto, tem que distribuir mais implantes na mesma região, que vai se tornando um pouco mais difícil. Por isso que aquilo lá que você falou, Juliano, mas o meu amigo falou que ficou tanto. Às vezes o dele tem que fazer um monte de implante, o seu precisa fazer só 4. Entendi. E aí faz a Entendi. boca inteira com 4, outro faz a boca inteira com 8. Então depende muito de cada caso. Entendi. Depende muito, igual quando você vai fazer a fundação da casa. Às vezes Sim. você programa para fazer 3 perfurações lá, chega numa pedra mais curta, você tem que colocar uma fundação curta, você tem que fazer uma outra do lado. Exato. Então a radiografia, a tomografia é o meu guia para a gente determinar o tratamento, por isso que é individual. A gente tem que ver a sua qualidade óssea na sua boca e ver na radiografia, nos exames complementares, para a gente ter a conclusão de qual é a melhor opção para você. Tem gente que às vezes pensa, doutor. O senhor quer concluir? Pode concluir. Não, assim, eu tenho um paciente que eu falo assim, o seu caso a gente vai ter que fazer uma dentadura. Entendi. Porque não vale a pena pela sua morbidade, pela sua saúde, pela sua idade e pela quantidade que Aí o você senhor já me ganhou, porque se tem uma coisa que eu prego que é o seguinte, a a frase- honestidade do profissional. Porque tem profissional que é o seguinte, que daí não é profissional, né? Ele sempre quer ver a vantagem para ele em tudo. Então, o senhor já falou, tem paciente que eu digo, olha, não compensa. Porque às vezes está no extremo já, né? Aí pronto, já me ganhou já. Meu pai usava Questão a da frase que é o confiança. seguinte: joga limpo. Isso. Joga limpo com o paciente. O seu caso dá, o seu caso não dá, o seu caso é assim, mais dificuldade ou menos dificuldade. Tem muitas dúvidas chegando até, o Márcio. Aí é aquele negócio, algumas dúvidas aí é de pontuais, casos pra cá, pontuais. Então só deixar aqui o WhatsApp lá da Oral Time, 991460454. Pode tirar dúvida, doutor? Claro, manda esse número aí, como é que é, Juliano? Repete aí. 9146-0454. É o WhatsApp da Oral Time, ali consegue tirar já algumas dúvidas também, Legal. caso a caso, já consegue adiantar mais algumas coisas também. Doutor, nós estamos num período, eu não sei se eu já te cortei aqui, Márcio.
Já cortou, mas que eu a anoto gente aqui depois eu fala esqueço. muito na palavra imunidade. A imunidade tem que estar alta e tal. A dentadura, ou quem não tem um implante, o dente fixo para valer, com a dentadura, a pessoa não tem aquela potência de mordida mais forte, adequada para triturar e absorver os nutrientes do alimento, porque uma alimentação saudável gera uma imunidade mais alta. E nesse período que a gente fala de imunidade mais baixa, os idosos sofrem mais, a maioria deles com dentadura, não mastigando os alimentos direito. Isso interfere também? Interfere em duas coisas. Primeiro que ela não tem, assim, via de regra, uma dentadura movimenta na hora que você morde. Então, ela samba na boca. Então, mesmo que ela seja boa, esteja bem feita, ela tem essa mobilidade porque ela é apoiada em tecido mole. Então ela não vai ter aquela trituração adequada do alimento. Ela vai triturar? Vai, mas não tanto, não tão esmiuçado a ponto de absorver tantos nutrientes quanto necessário. Como deveria, né? Como deveria. Além disso, tem a questão de que, como a dentadura ela vai vedar todo o palato, todo o céu da boca da pessoa e toda a região inferior, o gosto do alimento é prejudicado. As papilas gustativas ali que fazem a sensação de gosto, você não tem acesso, o alimento não toca em todas elas. Então a pessoa tem diminuição do paladar e aí ela perde o apetite, ela não come tanto. Então às vezes a imunidade cai pela desnutrição gerada pela falta de gosto dos alimentos. Como ela não sente o sabor real do alimento, ela às vezes não tem aquele interesse em saboreá-lo. Exatamente. Olha pra você como muda tudo, né? Muda tudo. O senhor falou algo interessante aí, que depende de caso. Tem alguns que vai fazer o implante com 4 ou com 8 pinos, né? Sim. É importante para a gente ouvir de quem entende, porque lá atrás eu imaginava assim, que o implante dentário era um pino para cada dente. Exatamente. Aí a gente sempre ouve aquela coisa assim, o caro do implante é o tal do pino. Aí você imagina quantos dentes você tem? Poxa, imagina, é um pino para cada dente. Não é assim, né, doutor? Não. Claro que assim, se você perder 1, 2 ou 3 dentes em lugares diferentes, a gente repõe com um pino aquele próprio dente. Mas quando você não tem dente nenhum ou vai perder todos os dentes, via de regra, o chamado protocolo, são 6 implantes em cima para fazer a boca toda e 4 implantes embaixo. Então não é pela quantidade de dente que você tem, não. É para fixar, né? A gente faz ali, que a pessoa vai ter 6 dentes ali para ser restabelecido de cada lado, né? E aí a gente faz 6 implantes, já forma o arco inteiro de distribuição de força para ele poder mastigar normalmente. E a pessoa, quem passou por esse procedimento, ele mastiga com essa força que nós temos como que é? Dente permanente, é isso? Como que é? Assim, é um pouquinho mais delicado essa questão da mastigação, porque é o seguinte, quando você tem os seus dentes, você tirar um cabelinho assim, colocar no meio do dente e morder, você sente que você está tocando um fio de cabelo fininho. Quando você usa um protocolo, por exemplo, ou uma dentadura, você não tem essa sensação de mordida, porque você não tem, é um sentido que chama propriocepção. Você não tem a propriocepção da sensação do movimentação dentária, porque o dente é preso em ligamento, ele movimenta. Então qualquer pequena interferência você tá sentindo onde que você está. Eu gosto até de fazer uma outra analogia, que é o quê? Meu filho tem 3 anos, ele pega a caneta, ele escreve assim, ó. Ele faz movimento de braço. Isso. E minha filha, que tem 9 anos, ela escreve com a mão, ela faz movimento de punho. Então, assim, quando você tem dente, você tem um movimento mais delicado, você tem a sensação fina. Quando você não tem, você tem a sensação como se fosse o braço, é o masseter mastigando, você não tem o stop da parada, que é a sensação fina. Dá certo? Dá. Mas é assim, claro que o seu dente é muito melhor. Meu avô tem 90 anos, eu fiz implante na boca inteira dele e deixei um dente aqui embaixo, por baixo da prótese, para quando ele morder, ele sentir que tá batendo. Que daí ele tem a sensação de mordida. Então, assim, tem várias formas que a gente pode fazer para melhorar a sensação, mas claro que o seu dente é a melhor opção. Sim, então, mas eu digo assim, o poder da mastigação é o mesmo, a pessoa não fica com algo frágil, vamos dizer. Não, ela pode morder igual. É que assim, a questão é que se ela está acostumada a morder lá com 2, 3 quilos de força, quando ela perde esse movimento fino, ela vai fazer com um movimento com uma masseter, que é um músculo muito mais robusto, ela morde mais forte. Então, às vezes, a prótese quebra
Não porque a prótese é frágil, mas Porque porque ela tá mordendo mais forte porque ela tem essa sensação da parada. Olha que interessante Iguala- isso. Interessantíssimo isso. Ela aí. não consegue frear a mordida. Ela não sabe a hora de frear. Exatamente, Entendeu? verdade. Que legal Até isso, ela que acostumar. Passou lá um período de 2, 3 meses que o músculo acostumou que ele para, aí o corpo, claro que é inteligente, ele vai identificar sozinho e aí ele para, É o daí não caso quebra de mais. eu morder essa caneta ou pegar um alicate e É, fazer É esse isso, processo, é né? mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Ô, doutor, e nesse momento, há todo um cuidado, né, para se tomar por parte de vocês, que são profissionais da área. Vocês estão lidando com a boca do paciente ali. E aí o protocolo de segurança é extremamente rigoroso, né? Sempre foi, né? A biossegurança, a gente tem toda aquela cadeia séptica que a gente tem que fazer, porque senão a gente transmite pra gente primeiro o problema que o paciente tem, que são inúmeros. Então, na verdade, vocês sempre cuidaram disso, né? Exatamente. Porque vocês têm protocolos a serem cumpridos Tem também. que ser, então você tem que ter a luva estéreo, você tem que ter a máscara em todo momento. Então, assim, como a gente vai fazer um atendimento com a boca da paciente, agora sem máscara, mas nunca usou máscara, então se a gente faz direto na boca do paciente e várias das bactérias, vírus, fungos ali estão na boca, Estão ali, né? a gente tem que ter essa cadeia asséptica para não ter perigo de contaminação nossa e cruzada, de tirar no paciente e levar para o outro. Sim. Então, com o Covid, que está em alta agora, as pessoas têm medo, não vou, tal, por causa disso. Mas se não tivesse essa cadeia, você já teria sido contaminado em outro tratamento, independente do Exatamente. motivo, independente da doença em si. Então é assim, na verdade, se tem alguém que entende disso, são vocês, né? Porque vocês estão ali tratando, na boca do paciente, né? Na verdade, Então, podemos dizer que é o nós lugar estamos mais falando seguro, né? hoje nós estamos falando Tá mais ainda, né? Nós Tá estamos falando do coronavírus, mas na verdade vocês lidam com isso há muito tempo, até porque tem muitas outras coisas que se transmitem, né? Não é certeza. só o coronavírus, né? É que isso é contemporâneo, é de agora. Então, se tem alguém que sabe ter todos esses cuidados, são vocês, né? Isso é uma coisa que está sendo comum para todos agora, o que já era comum pra gente faz tempo. Legal. Doutor, assim, ó, eu tô extremamente satisfeito, já me esclareceu todas as Show de dúvidas que eu bola. tinha. Na verdade, tirou umas dúvidas aí que... Exatamente. Pessoal, Bacana, né, né, a gente velho? fala, poxa, é importante eu saber Bacana. disso. Porque, assim, ó, às vezes quando falta a informação, nós naturalmente criamos tabus, né? Barreiras que às vezes nós mesmos colocamos no assunto. Eu não quero falar disso. Não, implante nunca na minha vida. Deus me livre e guarde. A gente ouve a informação correta, séria, de um profissional aí você começa, poxa, pode ser a solução do meu caso. Por isso é importante trazer o profissional aqui, viu, Juliano? E durante aquele primeiro contato, aquela avaliação que é feita, doutor, lá vocês, até a gente faz questão de dizer isso, explica certinho para o paciente qual é o tipo de tratamento que ele precisa, de uma forma clara que ele também entenda isso, né? Porque às vezes tem pessoa que fala assim, ih, rapaz, não vou. Por exemplo, a área médica, vamos falar aí. Ele falou um monte de coisa e não entendi nada. Não, vocês repassam essas informações de uma maneira clara para o paciente, né? Via de regra, todo tratamento tem mais de uma opção. Tem várias possibilidades do melhor para o pior. Claro que assim, às vezes a pessoa não tem condição ou tem algum problema de saúde que fala assim, eu não posso fazer esse que é o melhor, vamos fazer o pior. Então eu sempre passo todas as opções de tratamento que ela tem para ela escolher. Então para ela escolher, ela tem que entender. Então eu sempre deixa claro todas as possibilidades para ela definir qual que é a melhor para ela naquele momento. Então ela tem que entender primeiro. Então isso não vejo isso como sendo um problema, porque ela vai entender de qualquer forma. É um bate-papo bem claro. Exatamente, com analogias. Eu gosto muito de fazer essas analogias que a pessoa entende. Isso. Ela não vai entender. A gente entendeu, principalmente aqui no estúdio, essa questão do punho, essa questão do braço. Isso é muito importante a gente buscar entender e algumas pessoas entender também dessa forma mais clara, né? Sim. Igual, por exemplo, se eu falar pra pessoa que eu vou fazer um parafuso no osso dela, ela nem visualiza como que é. Exatamente. Aí quando você fala um parafuso na parede, a pessoa já começa a entender como que é. Então é assim. Então isso é importante. É a comunicação. Legal. Nós Sim. trabalhamos na comunicação, nós sabemos, né? Existe a técnica da comunicação assertiva, né? Sim. Você precisa trazer, principalmente nós trabalhamos no rádio, que o rádio, ele é só... Não tem imagem, Isso, ele é só o som, né? Sim. Então, a televisão não precisa falar muito, porque a imagem por si só, ela já fala sozinha. A comunicação através do rádio, ela é diferente, porque você trabalha com o imaginário de quem está ouvindo. Né? Por exemplo, quem está ouvindo agora, de repente vai pensar agora, como estão eles no estúdio?
Será que eles estão do lado de cá ou estão do lado de lá, né? Como é que tá? Será que ele doutor... é velho, se ele é novo, será que o né? doutor, vozeirão, quem é o locutor? É o doutor, né? Porque é o único que tem voz de locutor aqui, é ele e o Laudeci. O resto nós somos lascados. Se o Gustavo resolver colocar ele no nosso lugar, nós estamos ralados, hein, cara? Mas é a comunicação assertiva. Você trabalha com o imaginário da pessoa, que aí a pessoa faz aquela imagem correta, sem a dúvida, porque vem de um profissional, então ela entende como é isso, né? Essa analogia é realmente muito importante. Doutor, o senhor entende do assunto, lógico que se o senhor for para falar disso aí, o senhor vai dar uma aula pra gente, então vamos ficar até as 10 da noite aqui. Mas o senhor acha que tem algum outro ponto que de repente nós não destacamos, que o senhor acha importante esclarecer para quem está acompanhando? Então, é bem isso que você falou. Temos na odontologia tem muitas áreas. Pra você ter uma ideia, lá na Oral Time nós somos em 17 profissionais de todas as especialidades. 17? Então tem dentista que faz a articulação temporomandibular, faz aquela questão do bruxismo. Tem dentista que faz a parte de harmonização facial. O bruxismo não tem nada a ver com bruxa, Oliveirinha. Calma, ele olhou assustado pro senhor. O senhor falou, é aquela pessoa que fica pressionando o dente assim, exatamente. Né? Então, assim, tem todas as áreas. Então a gente pode, assim, tem muita coisa para falar que a faculdade dura 4 anos. Então tem muita coisa pra gente falar. Então, sim, vamos ver o que as pessoas têm dúvida dessa conversa e a gente marca pra gente conversar novamente. Isso é legal, isso é legal. Ó, você que tá acompanhando, tiver alguma dúvida, você pode deixar lá no direct do nosso Instagram, Transamérica MGA, pode mandar a mensagem, a gente faz todo o relato aqui e de repente a gente convida o doutor para uma outra oportunidade aqui. Exatamente. Né, para tirar as dúvidas pra gente fazer por demanda, conforme a dúvida do nosso ouvinte. Inclusive, a partir de amanhã, de hoje mesmo, você tá nas ruas, entra no supermercado. Você devia ter perguntado aquilo pro doutor. Exatamente, tem muito isso, isso. Quando nós estamos, a gente sai daqui, né, encontra um ou outro, fala, poxa, eu fiquei na dúvida disso. Eu falo, não, mas o entrevistado não sou eu estava entrevistando, né? Então fica aí. E vale lembrar, algumas dúvidas também que eles podem esclarecer de uma forma mais tranquila ainda, pelo WhatsApp da própria Oral Time. Exatamente, doutor. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora para a parte do serviço da nossa entrevista. O endereço da clínica e o telefone para quem quiser entrar em contato com você, de repente tira a dúvida direto com o senhor. Com certeza. O nosso telefone é o 991460454. Então, o senhor fala muito rápido, doutor. Tem que falar mais devagar, doutor. É 991460454. Esse telefone fica com a equipe lá o tempo todo. Qualquer dúvida que você quiser, ou você fala assim, meu caso tá assim, eu fiz isso. A gente manda foto para você de alguns casos, uns vídeos explicativos. Então, tudo que você tiver de dúvida, a gente já teve essa dúvida em algum momento e a gente já tem material para mostrar para vocês. E a clínica fica na Avenida Rio Branco, número 761, aqui pertinho. A gente abre lá todo dia das 8h30 às 18h30 e no sábado das 8 às 12h30. Então todos os dias ali, se você tiver algum problema, igual ontem uma senhora foi atropelada, foi lá pro HU e ele falou assim, vai procurar algum lugar para arrumar para você, porque a parte que a gente podia fazer de trauma foi aqui, agora você tem que ir no dentista. Ela correu lá, eu nem estava, falei, vamos lá para ver, arrumamos a situação, explicamos, vimos o que tinha que fazer. Então, assim, em qualquer momento que você for lá, tem alguém disponível para atender você, porque a gente atende em 5 profissionais por dia. Entendi. Tem 5 dentistas lá o tempo todo, entre um paciente e outro, especialistas, a gente consegue resolver qualquer problema que você tem. Então, ou você vai direto na Avenida Rio Branco 761, ou manda o WhatsApp nesse número, 991460454, que a gente marca um horário, conversa, ou pelo telefone e marca um horário pessoalmente para esclarecer melhor. Quem ainda gosta de ligar no fixo, ouvir a voz do outro lado, 30460454. Eu nem sabia desse número, porque eu mas é isso aí. 30460454. É o mesmo final do telefone do WhatsApp, né? Isso, exatamente. Pode entrar em contato lá com o pessoal. E, doutor, eu de verdade, em nome aqui da equipe da Transamérica, a gente quer agradecer ao senhor pela disponibilidade de ter aceitado o nosso convite, de vir aqui tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E as nossas também, tá? Acho que todo mundo aqui saiu bem satisfeito aí, que o senhor esclareceu muita coisa pra gente. Legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Qualquer coisa, se tiver outras dúvidas, alguma situação, só falar, a gente combina o horário, a gente vem aqui e com certeza estamos disponíveis para orientar a população em geral, né, que tem necessidade de informação. Maravilha. E nós vamos ligar pro senhor mesmo, porque nós somos desses. Se a entrevista é boa, a gente chama de novo aqui. Nós não temos. Com certeza. E sexta-feira, a hora de sorrir é agora. Exatamente. Doutor, muito obrigado, tá bom? Obrigado a vocês. Gente, eu vou repetir, de repente você não anotou aí, tá bom? Que o doutor Juliano, eu não sei com uma pressa para falar o telefone. Você tem que falar mais devagar, quer ver? O telefone da Oral Time, 991460454. Mande o seu WhatsApp
agora. Doutor Tiago Azevedo Martins, obrigado, boa tarde, viu? Obrigado a vocês. É Tiago com H sem H? Com H. Com H. Então tá escrito, tá errado aqui, produção. Aqui tá com só o T e o I aqui. Tiago Azevedo Martins. Um abraço, doutor. Abraço, até mais. Valeu, Abraço, tá doutor aí. Thiago. Obrigado. Esclarecidíssimo aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente também. Lá pelo Instagram a gente repassa pra ele e convidei para uma próxima oportunidade também. Transamérica, agora 3:12.